Oi, Camila, as duas Camilas, ó, minha cunhada linda e a Camila aqui no Facebook. Olá, Juliana. Boa noite, Jurema. Hoje estou mais cedo, né? Fazendo totalmente diferente, tive que adaptar aqui os horários porque o pequenininho tá indo dormir mais tarde, então eu não consigo. Não consigo fazer mais tarde. Então, tem esse porém, né? Muitas pessoas vão conseguir assistir, pessoas que antes não conseguiam porque era muito tarde, né? Olá, Charles. Olá, Andréia. Boa noite, Ana Paula. Bom, hoje eu vou falar sobre o poder da sugestão. O que é sugestão? Tudo que a gente escuta, tudo que a gente fala para nós mesmos, que é a autossugestão. E como isso molda a nossa vida, tá? Eu vou falar através de diversas pesquisas, neurocientistas, tudo que eles estão em busca há muitos anos mesmo, para comprovar que a simples fala de uma pessoa pode nos programar e programar automaticamente a nossa vida. E a gente tem como reverter isso. Então é isso que eu vou falar aqui com vocês hoje. O poder da sugestão, tá? Que até no livro Quem Pensa Enriquece, ele fala, tem um dos capítulos que é o poder da autossugestão, que é nós falarmos para nós mesmos, mas tem uns pequenos segredinhos aí que eu vou estar falando para vocês, o que a gente tem que adaptar para conseguir mudar nossa realidade. Boa noite, Betânia. Boa noite, Elizabeth, Márcia. Então, gente, curta, compartilhem, porque o que eu vou falar vai ser bem legal hoje. Bom, eu sempre acho, né? Porque são coisas assim importantes que mudam a nossa realidade. Então, tudo isso que eu passo para vocês aqui diariamente são coisas que quem fez o meu curso sabe que eu coloquei ali, porque é imprescindível a gente saber. São coisas que criam a nossa realidade. E eu até tô olhando, a música tá alta aqui, depois vocês me falam, tá? Eu tô olhando um documentário sobre o universo e ali explica tudo, né? Como nós temos a mesma energia, que já foi comprovado, inclusive, né? Que nós temos a mesma substância do universo. E o universo, ele é todo energia, né? Ele acaba atraindo tudo pra nossa vida. Ele atrai uma coisa pela outra, e é o que a gente também consegue fazer. Segundo as pesquisas, o nosso subconsciente, ele tem ligação direta com essa energia do universo. Então, é muito legal isso que a gente consegue, o nosso poder, né, com o nosso subconsciente, tem muita gente que nem sabe. Eu troquei a música, vou ter uma música mais tranquila aqui. É a música que eu gravo, quem faz a Alquimia da Consciência sabe, essa é a musiquinha que eu coloco no fundo aqui. Bom, gente, então, primeiro falar sobre o nosso subconsciente. Antes de tudo, tá? Vocês precisam entender que nós temos a nossa mente consciente. A mente consciente, ela é como se fosse o diretor da nossa vida, tá? Tudo que a gente vai fazer, a nossa mente consciente, ela pensa, será que isso é melhor para mim? Será que não? Será que eu devo fazer isso? Essa é a nossa mente consciente. A mente subconsciente, ela vai dando as sugestões para a mente consciente. Então, todas as ações da sua vida, elas são feitas de acordo com as suas crenças e tudo que está no seu subconsciente, tudo. Nós, durante a nossa infância, a nossa vida, nós recebemos sugestões, nem sempre boas, tá? De coisas que comandam a nossa vida hoje, tá? Então, assim, como é a sua vida hoje, em respectiva área, qualquer área que seja, a vida que você tem hoje, ela é programada de acordo com o seu subconsciente, de acordo com as sugestões que você recebeu na sua infância, que você recebeu enquanto era adulto, né? Porque às vezes a gente mora com uma pessoa, até pais, enfim, e a gente escuta todo dia a mesma coisa.
Sabe quando a gente escuta todo dia, quando alguém fala todo dia alguma coisa e uma coisa não muito boa? Tem gente que fala coisas boas, né? E tem gente que não fala. Então, assim, quando a gente escuta diariamente aquela coisa, vai entrando no subconsciente, né? Tem o poder da repetição. Então, é uma sugestão negativa. A gente recebe também sugestões na TV, a gente recebe sugestões pela internet. Tudo que a gente lê, tudo que a gente escuta, tudo que a gente vê assim através dos nossos 5 sentidos entra no nosso subconsciente como sugestão, tá? E isso tá moldando a vida que você tem hoje. Isso é uma coisa assim bem importante. Eu assim, quando eu estava estudando pela primeira vez, tudo isso que eu falo para vocês, eu ficava assim chocada porque eu não sabia que o poder de nós criar realidade tá tudo aqui no nosso subconsciente. Tudo começa aqui. Claro que a gente tem que primeiro identificar tudo que eu sempre falo nos vídeos, né? Eu ainda quero fazer uma live voltada para o autoconhecimento. Ontem a gente até teve a live no Instagram, tá? Não no Facebook, que eu fiz com a Pri. E a gente falou bastante dessa questão também, né? De se olhar para dentro e se conhecer, porque senão a gente não sabe. Os nossos pensamentos, só para vocês terem uma ideia, o neurocientista Joe Dispenza, ele fala o seguinte, que quando a gente pensa muito uma coisa, a nossa mente ela tem conexões, é como se fosse caminhos. Tá? Imagina que fosse caminhos, estradas, né? E a nossa mente tem essas estradas, esses caminhos. E quando a gente pensa muito numa coisa, vai fortalecendo aqueles caminhos. Por quê? Porque ele vai buscando outros caminhos que tenham semelhança com esse pensamento. Então, vamos supor que você está triste. Aquele caminho lá, ele vai procurar todos os caminhos de tristeza da tua vida, tá? Tudo que você já passou de triste na sua vida, ele vai buscar. E o que vai acontecer? Ele vai trazer para aquela estrada e vai fortalecer essa estrada. Ela vai ficar mais forte. Então, toda vez que você tiver um pensamento de tristeza, ele vai estar lá fortalecido. E a gente precisa... Como é que a gente faz, né? O que a gente deve fazer? A gente deve simplesmente inverter. Começar a pensar coisas boas e olha como é difícil. Pensa que tudo de ruim que você já viu na sua vida tá lá. Tá lá naquela estrada super fortalecida. Pensa que é uma árvore com uma raiz bem profunda e ela tá lá. Por isso que é tão difícil a gente pensar positivo. Por isso que é tão difícil a gente mudar o foco, né, do que a gente tá querendo. Porque todo mundo sabe, né? Quem assiste minhas lives, quem me acompanha, sabe que o principal, né, o foco da lei da atração, enfim, de a gente conseguir cocriar nossa realidade é o quê? A gente focar não no problema, focar naquilo que a gente quer que aconteça. E é difícil. Isso é muito difícil porque no dia a dia a gente vai focando nas coisas negativas. E quanto mais você pensa, mais ele vai fortalecendo esse sentimento. Por exemplo, se você pensa que você não tem dinheiro, vamos supor, eu não tenho dinheiro, o que vai acontecer? Ou então uma coisa, né? Você quer comprar uma coisa, quer um carro, quer uma casa melhor, quer, enfim, qualquer coisa, você vai lá e você pensa, nossa, eu queria tanto ter aquilo, mas eu não tenho dinheiro. Qual é o sentimento que vai vir? Vai vir o sentimento de falta, né? Sentimento de escassez. E esse sentimento vai gerar uma imagem. Você vai começar a planejar já o futuro, sabe? Você vai imaginar e vai dizer, nossa, mas eu não tenho dinheiro para isso, como é que será que vai ser? Mas vai ser tão... Você vai imaginando já um futuro em falta, em escassez. Então, olha como começa, né? O nosso pensamento, ele vem através da autossugestão das nossas crenças, de tudo que a gente viveu até o dia de hoje, de tudo que as pessoas falaram. E a nossa mente subconsciente, ela acredita em tudo que é posto nela. Então, mesmo sendo mentira, tá? Eu até anotei aqui para não esquecer, por mais que você escute uma coisa, isso aí tem muito, tá, gente? Eu que trabalho como terapeuta, eu atendo muitas pessoas que vêm de terapeutas que falam muita coisa ruim, assim, e que não é verdade, tá? Então, assim, muitas pessoas que tentam passar a perna em outras e não tem necessidade, sabe? Então, eu atendo muitas pessoas assim. Eu atendo muitas pessoas também que vêm de cartomantes
Eu confio, né, naquelas que eu sei que são idôneas, verdadeiras, né? Todo mundo sabe as que eu indico, mas tem muitas pessoas que jogam pelo dinheiro, sabe? Assim como faz tudo, e as pessoas elas acabam criando essa crença. E isso acontece muito. Então vamos supor que alguém fale pra ti, olha, vai acontecer tal coisa ruim na tua vida, tá? Então cuida, toma cuidado. Pode ser que de fato aconteça, sim, porque as cartas às vezes mostram, né, o que a gente tá tentando cocriar, o que a gente tá cocriando, vai mostrar a energia desse momento. Só que muitas vezes aquilo ali não vai acontecer. Só que a gente vai acreditar naquilo. Cabe a nós acreditar no que a gente escuta ou não. Então você vai acreditar naquilo. E a tua mente subconsciente, ela vai gerar uma emoção. Na verdade, assim, quando você pensar, quando você escuta aquilo, já gera uma emoção na hora. Imagina alguém falar pra ti, olha, tá mostrando aqui que a tua mãe vai morrer, tá? O que já te gela o coração, já te dá aquele sentimento ruim, já pensa, nossa, entra no seu subconsciente na hora, tá? Como eu sempre falo, como é que entra no nosso subconsciente? Através de emoções profundas, tá? A gente tem uma emoção muito grande, então entrou no nosso subconsciente, ou a repetição com sentimento, emoção e visualização. Só repetir uma frase não adianta. Tem gente que fica repetindo diariamente. Não adianta nada repetir se você não visualizar e não sentir a frase que você está repetindo, tá? Então isso aí é primordial. Isso eu vou falar depois. E a gente precisa, assim, cuidar isso porque entrou no subconsciente e virou verdade absoluta. E o nosso subconsciente, ele tem comando sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo total. Então, se você acredita que alguma coisa ruim vai acontecer porque falaram pra você, de fato a vida vai apresentar situações e circunstâncias e pessoas para aquilo de ruim acontecer. E é assim que funciona. Acreditando ou não, é igual a lei da atração. Tem gente que fala, isso nem acredita, nem não acredito nisso, isso não funciona. Acreditando ou não, ela tá aí. Isso aí já foi comprovado cientificamente e acontece, tá? Tá ali. A lei da atração, ela tá funcionando assim como a lei da gravidade, assim como o ar que você tá respirando, ela tá funcionando. E nada mais é do que isso, tá? Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam saber. Tá? Tudo que você acreditar de fato e tiver fé, vai acontecer na sua vida. Por isso que a gente cocria a nossa realidade. Tudo que você pensa, sente e visualiza é o que você vai trazer para a sua realidade hoje, tá? E a primeira coisa que a gente tem que cuidar é os nossos pensamentos. Tudo começa nos nossos pensamentos, tudo, tá? Boa tarde, boa noite, essa hora é boa noite, né? Para vocês que estão chegando, boa noite Luciana, boa noite Cacá, boa noite Solange. Então, Ana, o que realmente é depressão depende, né? Você pode trazer muitos sentimentos e emoções via genética, isso aí acontece, assim como a sua mente pode ter sido programada durante a tua infância com sugestões negativas, né? Com crenças negativas, e isso ficou ali dentro. Tudo que você ouviu é os 5 sentidos, tá? Esses 5 sentidos, ó, tudo manchado aqui de escrever. Eu escrevi tanta coisa aqui pra falar na live. Tudo que você escuta, sente, vê durante a sua infância é o que você é hoje, é o que sua vida é hoje. Então, teus sentimentos pode sim estar totalmente relacionado, tá? A depressão, tudo. Boa noite, Marcos. Hoje eu tô mais cedo, hoje conseguiu, né? Então, gente, a sugestão nada mais é do que isso, tá? A sugestão é alguma pessoa te falar alguma coisa e você acreditar, como você ter aquilo ali como verdade. Então, como eu falei, a TV, tá? A internet, elas nos sugestionam coisas negativas que deixam a gente com um sentimento muito baixo e a gente passa a acreditar naquilo, né? Por que tem tantas pessoas que têm a vida maravilhosa, que tudo tá muito bem, independente do que tá acontecendo lá fora? Tá acontecendo as coisas ruins lá fora? Tá.
Ninguém vai mascarar isso, né? Ah, não tá, vou fechar os olhos, não tá, minha vida tá maravilhosa. Não. Só que o teu foco muda. Então, as coisas que vão acontecer na sua vida, elas são boas. Independente do que esteja acontecendo lá fora, você vai criar situações. Por isso que quando a gente quer muito uma coisa, quando a gente tem muito sonho, a gente tem que sugestionar isso para nossa vida, é a autossugestão. Então, assim, quando, tá, uma pessoa, ela fala uma coisa de negativa para você, você precisa na hora inverter com outras, com autossugestão positivas, autossugestão que deixam vocês bem. Ou você pode fazer isso diariamente, tá? Porque quando... Então, Camila, é isso que eu vou falar aqui, ó. Quando os pais influenciam negativamente, como fazer? As pessoas, isso eu até falei ontem na live, as pessoas, elas só vão te influenciar negativamente se o teu poder pessoal, se o teu, assim, a tua confiança em ti mesmo, ela não for autossuficiente. Então, tu precisa trabalhar diariamente através da autossugestão, que é sugestionar frases positivas, como assim, o que ela fala negativamente que te deixa ruim? Tá? Então você vai pegar essa frase e vai transformar em positiva. E ali você vai repetir todos os dias, você vai se visualizar sendo aquela pessoa que você está repetindo diariamente, você vai trazer aquela emoção de que você tem essa confiança, de que tu é o máximo, de que tu pode, de que tu consegue e nada do que as pessoas falarem à tua volta vai te influenciar. E quando você tiver esse poder pessoal, quando você tiver essa confiança, não importa o que as pessoas vão falar, porque tu sabe o teu valor. É isso que a gente tem que ter, essa consciência. Quando nós sabemos o nosso valor, não importa o que os outros falam, você sabe que não é verdade isso e não vai te afetar em nada. Nada. Só que para isso a gente precisa trabalhar com autossugestão nós mesmos, diariamente, todos os dias, sentir, sabe? Ter essa emoção positiva em relação ao que tu pensa de ti mesmo, porque não adianta só repetir, né? A gente precisa sentir tudo isso. Quando a gente sente, aí sim entra no subconsciente. Quando entrar no seu subconsciente, não tem pessoa nenhuma que fale alguma coisa negativa de você e que você realmente vai acreditar naquilo. Porque olha só, o que importa? Importa quando você reage. Quando uma pessoa fala uma coisa pra você, tá? E você reage àquilo ali da maneira igual como você sempre reagiu, aí você não tá evoluindo, você está abrindo a guarda para essas sugestões entrarem na sua vida, tá? Então é bem assim que funciona, tá, gente? Quando você reage àquela pessoa, você já viu aquela frase de que como a pessoa reage, não como ela fala com você, é o karma dela. Como você reage, é o seu karma. Então, é mais ou menos isso. Como você reagir, se você reagir todos os dias igual, toda vez que a pessoa fala alguma coisa, além de a gente não estar evoluindo, porque aquela situação acontece justamente para a gente evoluir, né? Então, além de a gente não estar evoluindo, a gente está dando poder para aquela pessoa ela guia a nossa vida, tá? Porque as pessoas, sim, elas conseguem criar a realidade da outra através da sugestão. Então, se você ficar todo dia falando uma coisa com uma pessoa, todo dia, se ela reagir àquilo ali, você tá conseguindo entrar na mente da pessoa, na mente subconsciente. E tem muitas pessoas que não sabem disso, né? No poder, tanto que tem gente que controla a outra sem a outra pessoa saber o poder que tem essa mente, né? O poder que a nossa mente subconsciente tem, ela é igual uma esponjinha. Então tudo que você fala e sente aquela emoção entrou como sugestão no seu subconsciente. E aí você vai começar a criar situações para sua vida em cima daquele fato lá, em cima daquilo ali que aconteceu com você. E é assim, isso aí é um ciclo vicioso que não termina, tá? Só termina quando tu dá um basta naquilo ali. Tu não aceita mais, eu não quero mais reagir a isso, ponto, sabe? É a gente se afastar desse tipo de situação até nós estarmos fortes,
tá? Essa é a palavra, porque tem como a gente fortalecer. Eu até em alguma live que eu não sei como, eu não sei qual, na verdade, eu falei sobre o exercício do espelho, né? Quem fez o curso sabe que eu tenho que só fala isso do exercício do espelho. É a gente falar todos os dias, e o espelho é bom por quê? Porque a gente tá se olhando. E conforme a gente se olha, a gente consegue se imaginar, sabe? A gente se imagina naquilo que a gente está falando para nós mesmos, e isso é muito legal. Por exemplo, você vai olhar e vai falar o seu nome, vai falar: eu sou poderosa, ninguém passa por cima de mim, ninguém consegue me afetar. Você vai repetir tudo isso e você vai se empoderar, sabe? Você vai olhar para você mesmo, e isso é legal desse exercício da autossugestão. E aí você vai estar se fortalecendo, e isso funciona, tá? Quem faz a psicoterapia comigo, que escuta os áudios de reprogramação mental, sabe. Quando a gente está ouvindo diariamente essas sugestões, que tem esse porém, né? Quando a gente está ouvindo diariamente essas sugestões, acaba se tornando verdade absoluta. E nada nem ninguém, como eu falei, não importa o que as pessoas falarem de você, você não vai acreditar naquilo. Você sabe que não é verdade. Então, quando alguém fala uma coisa pra você e você não gosta, você fica triste, trabalhe aquilo, tá? Trabalhe aquilo ali que a pessoa falou, porque se ela tá te afetando, é porque tá faltando segurança, tá faltando aquele poder pessoal nisso ali que te afetou. Tá? Então vamos supor que a pessoa fala: nossa, como tu tá feia, como tu é gorda, como tu é magra, como isso, como aquilo. Então assim, é porque você tem alguma crença, é porque você tem alguma sugestão, né, que foi falado pra você, pode ser bullying, pode ser, enfim, o que for, foi falado pra você e está no seu subconsciente. Então você precisa reverter isso através da autossugestão, que é falar ao contrário todos os dias e se imaginar. Assim, ó, não esqueça, tá? O imaginar, ele é uma peça importante de a gente conseguir reverter isso, tá? Através da autossugestão. É importantíssimo. Tem umas perguntas aqui. Então, aí já entra isso mesmo que eu tô falando, ó, como a gente deixa de ser esponja pra gente se tornar filtro, aumentando o teu poder pessoal, sabendo que nada do que as pessoas falarem vai importar pra ti, porque tu sabe o teu valor, tá? Serve sim, tá? Principalmente assim se for criança, tá? A gente consegue fazer essa autossugestão para criança, sim. Se tu, olha, tem o próprio... Deixa eu pegar, eu queria pegar o livro, mas tá meio longe. Deixa eu ver. Napoleão Hill, tá? Escreveu esse livro aqui. Ele mesmo fala que o filho dele nasceu sem orelhas, né? Nasceu assim, sem orelhas, não tinha como. E ele ouviu. E aí ele pensou: ou eu pego isso e faço assim o que os médicos me falaram, que ele nunca vai ouvir na vida, né? E nunca vai falar. Ou então eu vou tentar sugestionar, por isso que ele fala nesse livro também, O Poder da Autossugestão, eu vou sugestionar para ele todos os dias que ele é saudável, que ele escuta, que ele isso e que ele aquilo. Então para filhos funciona muito bem, como eu falei, principalmente se for criança, tá? Tudo que vocês falam diariamente para eles entra no subconsciente, porque as crianças, elas são um subconsciente aberto. Então, tudo que vocês falarem diariamente entra no subconsciente e aquilo vai ser a vida delas. Então, vocês assim, repetem todos os dias. O Napoleão Hill ficou repetindo todos os dias, todos os dias, todos os dias. E, incrivelmente, quando ele era adulto, ele conseguiu ouvir, ele conseguiu falar, ele trabalhou numa grande empresa ainda. Porque o pai dele ficou sugestionando, né, de que ele ia ser alguém importante, de que isso e aquilo, você é importante, você vai mudar o mundo. Ele ficou repetindo e a pessoa cresce com aquilo. E quando a gente tem uma vontade e acredita, aí tá a fé, né? Quando a gente tem fé numa coisa, quando a gente realmente acredita que aquilo é verdade, acontece na nossa vida. Não é que vai cair sentado no nosso colo que a gente quer, mas vão aparecer situações para aquilo de fato acontecer. E isso só vai acontecer
quando a gente acredita nisso. E quando que a gente acredita nisso? Quando tá no nosso subconsciente. Resumindo toda a história. Então, assim, tudo que tá no nosso subconsciente é o que se torna realidade. O nosso subconsciente, ele na verdade, a nossa vida aqui fora, ele é como se fosse um holograma, né, do que tá aqui dentro. Por isso que a gente tem que falar diariamente só o que a gente quer que aconteça. Tem coisas negativas? Tem. A nossa vida não é só oba-oba, né? A gente veio aqui para evoluir. Então, com certeza, vão acontecer coisas ruins. Mas como você lida com isso? Você lida assim que tá tudo bem? Que aquilo ali aconteceu para fazer com que tu crescesse? Ou então você se revolta e bota a culpa em tudo, bota a culpa em todos e a única pessoa que não é culpada é você? Aí a gente não tá aprendendo com essa situação. E aí vai acontecer mais e mais. Por isso que tem gente afundado assim em problema, em contas e um monte de coisa. Por quê? Porque não sai daquilo. O foco é só naquilo. E enquanto a gente não aprende, aquelas situações não vão deixar de acontecer. Vai sempre se repetir. Boa noite, Denise. Então, é a intenção, né? Deixa eu ver o que mais eu anotei aqui, porque eu anotei tanta coisa, só que normalmente eu vou falando e normalmente eu falo tudo já. E outra coisa que a gente aprende, né? A gente aprende muito pela escrita. Nossa, tudo que eu falo pra vocês aqui, eu escrevo um livro praticamente. E tá tudo anotado aqui. Bom, isso aqui eu falei também. Ah, isso aqui é legal, ó. O cientista Elmer Gates, nas pesquisas, ele pôde comprovar que todo pensamento ele produz uma leve mudança molecular, tá, na substância do cérebro e que a repetição ele faz com que faz com que vicie naquele pensamento, tá? Resumindo para palavras mais fáceis. Então isso aí foi comprovado cientificamente, como eu falei. Pensamentos eles criam substâncias, eles são vivos. Pensamentos, eles têm vida, gente. Então, por isso que quando eu falo pra gente cuidar os nossos pensamentos, isso é real. Os nossos pensamentos, eles criam a nossa realidade. Tudo começa nos pensamentos, porque todo pensamento vai ter um sentimento. E todo sentimento vai fazer com que você aja de tal maneira. Por quê? Porque vai vir situações pra sua vida pra agir daquela maneira. Então, você tá criando a sua realidade com seus pensamentos. E os pensamentos, eles vêm da onde? Da mente subconsciente, de acordo com as suas crenças, de acordo com as sugestões que você teve durante a sua vida, tá? Ah, isso aqui eu já falei pra vocês, né? A pessoa fala, mas como é que eu vou botar uma sugestão na minha mente subconsciente e fazer com que aquilo entre de fato, né? Sem ter uma emoção muito profunda. Como é que vocês vão fazer? Antes de dormir, o nosso subconsciente, ele tá como se fosse uma portinha aberta, tá? Portinha aberta pro seu subconsciente, tá ali. Ele fica com um véu mais fininho. A gente sai de uma onda para outra, né? A beta para a onda teta, depois vem a onda alfa. Então, não sei se eu falei na ordem correta, mas essas ondas, quanto mais a gente vai ficando tranquila antes de dormir ou quando a gente acorda, tudo que você sugestionar tá mais propenso a entrar no seu mente subconsciente, então fica mais fácil. Lembra que eu falo para vocês fazer sempre o exercício da visualização antes de dormir, porque você vai estar acessando o seu subconsciente mais fácil, você vai sentir o seu sonho já realizado, então vai vir aquele sentimento e você vai dormir com aquilo. Por isso que não é para olhar coisa negativa, ficar no celular olhando coisa ruim antes de dormir. Porque a última coisa que você pensa antes de dormir vai ser processada a noite inteira pelo seu subconsciente. E o que acontece quando está no subconsciente? Ele vai trazer situações para a sua vida, para aquilo se tornar realidade. Então cuida o que você olha antes de dormir. Que seu subconsciente está com uma portinha aberta e qualquer coisa ruim que você entrar ali, uma notícia, uma coisa que vai te deixar às vezes, nossa, olha isso,
vai entrar no subconsciente. Ele pode entrar lá quietinho, essa notícia ruim, e adivinha o que vai acontecer? Como eu falei, tá? Vai acontecer situações para você viver aquilo, porque o seu subconsciente, ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Tudo que tá lá é verdade absoluta, tá? Então, Zezinha, treinar a visualização é aqui, ó, como eu falei, eu falo no curso, né? Por exemplo, eu tenho 2 pedras aqui, tá? Uma pedra e um cristal. Eu vou olhar todos os detalhes, ó, todos os detalhes de tudo, das 2. E assim você vai treinar a visualização. Aí eu vou olhar, vou fechar os olhos e vou tentar visualizar todos os detalhes possíveis que tem nessas pedras. Ah, no cristal, eu não me lembro mais, abro o olho, dou uma espiada e fecho. Assim você vai treinando o seu poder mental de visualização, que é muito poderoso. Todos nós temos esse poder, mas a gente não treina. Tudo é treino, tudo que a gente quiser ficar melhor, a gente precisa de treino. Então é treinar a visualização dessa maneira. Pega uma coisa na mão, não precisa nem ser 2, pega uma coisa na mão, olha bem os detalhes, fecha os olhos e começa a visualizar e tentar, assim, imaginar todos os detalhes daquela pedra, tá? Pode ser uma maçã, pode ser o que for, qualquer objeto. Você vai pegar e vai visualizar aquilo e vai treinando, né? Tudo que tem. Depois você pode ir para as coisas mais detalhadas, né? Por exemplo, aqui, o potinho. Quem assiste meus stories sabe do que é o potinho. Então, isso aqui tem mais detalhes. O que você vai fazer? Você vai fechar os olhos e vai tentar imaginar todos os detalhes possíveis, tá? E assim você vai fazendo. Isso é um treino, tá? Pra gente conseguir treinar a nossa visualização. Deixa eu ver aqui. A culpa existe. A culpa existe. Na verdade, a culpa ela é um sentimento, assim como a gente culpar os outros, né? A gente se culpa. E a culpa é como a falta de perdão. Ela é um sentimento muito ruim que nos prende, tá? Então, a culpa, ela nos leva para baixo e faz com que a gente não consiga cocriar, né? Então, a gente precisa eliminar esse sentimento também, mas a gente só elimina entendendo, né, o porquê que aquilo ali aconteceu. E aí a gente tira a culpa do outro e tira a culpa da gente também. Ai, que bom, Fábio. Então, o Marco sabe, a gente chega num nível de visualização que a gente sente até o cheiro, tá? Eu tenho um vídeo no meu canal no YouTube que é uma meditação guiada até o eu do futuro. Então lá você vai conseguir treinar a visualização, né, de como você quer que esteja. No início, gente, eu não conseguia visualizar nada. Eu era péssima. Eu lembro que eu mesmo falava, ó, autossugestão, eu não consigo visualizar nada. Eu não consigo, eu não tenho. E tem sim, a gente treina, a gente consegue, com certeza. Exatamente, Camila, exatamente. Então a visualização é isso, tá, gente? Treinar a visualização, E a nossa repetição, ela só vai funcionar quando a gente visualiza e sente. Não esqueça, a lei da atração, que é comprovada pela neurociência, porque diversos cientistas já comprovaram pelas pesquisas, tá? Que os nossos pensamentos, eles têm poder mesmo sem aquilo acontecer. Por quê? Porque a gente visualiza. Por isso que tudo de ruim que a gente pensa referente à nossa vida, a gente precisa cortar aquilo na hora, tá? Usa o elástico, aquele que eu falo, vem um pensamento negativo, puxa o elástico, porque daí você muda o foco. A intenção é mudar o foco, não é se mutilar, tá? É mudar o foco. A gente precisa mudar esse foco, porque mudando o foco você não vai além. Porque um pensamento, ele vai te trazer a imaginação. Olha como a gente consegue imaginar, tá? Se você pensar numa coisa negativa, nossa mente ela é muito criativa, né? Ainda mais com as pessoas que a gente gosta. A gente quer pensar uma coisa e já vai ali indo longe. A gente imagina como é que vai ficar a nossa vida e como é que isso e aquilo. O poder da imaginação corre solto. Então, a gente tem que somente mudar o foco, tá? E pra gente conseguir uma coisa, pra gente conseguir aquilo que a gente realmente quer na vida,
Primeiro é ter um foco. Tenha um foco, de preferência tá? Escolha uma coisa que você vai botar toda a sua energia, visualizar diariamente, sentir, mas continua treinando, tá, Zezinha? Continua treinando, porque isso aí não é de uma hora para outra, tá? Eu, quando comecei a dirigir, há mais de 10 anos atrás, acho que 10 anos atrás, eu treinei todos os dias e demorou 6 meses para eu sentar no carro e dirigir no automático, porque antes me atrapalhava a música, eu não podia conversar, até eu dar carona para as pessoas, eu ficava meio, sabe, me tirava a concentração, eu precisava tirar o sapato, tá? Se eu tava, então, olha quanta coisa para eu conseguir dirigir. E demorou uns 6 meses, mais ou menos, para aquilo ser automático. Então, isso é treino. Tudo que a gente vai fazer, a gente precisa treinar. E a visualização é uma faculdade que a gente tem na nossa mente, que tá ali. A gente tem, todos nós temos. Uns conseguem mais, outros menos. Por quê? Porque é o treino. A gente precisa treinar diariamente. E não é uma coisa assim que a gente vai fazer, eu vou fazer uma vez na semana, 2, não. Se você tem o objetivo de mudar alguma coisa na sua vida ou de conseguir algo, a gente precisa visualizar diariamente, sentir e a sugestão. O que é a sugestão? As afirmações, tá? Afirmações. Então você vai afirmar aquilo que você quer, como se você já tivesse. E não esqueça da frase ou algo melhor, porque às vezes você está numa sintonia tão boa que o universo ele pode te preparar algo muito melhor do que aquilo que você quer. E às vezes você mesmo se poda, né? Se condiciona àquele seu sonho e às vezes pode vir coisa muito melhor. Então, assim, sempre fala, por exemplo, você quer um carro, só um exemplo, gratidão pelo meu carro tal, ou gratidão por dirigir o carro tal, da cor tal, da marca tal, do ano tal, ou coisa melhor. Eu sei qual a sensação de dirigir o carro tal e tal e tal. Então você vai falar, eu sei qual a sensação, isso aí é a sugestão, tá? Eu sei qual a sensação de ser maravilhosa, eu sei qual a sensação de ser uma pessoa única, eu sei qual a sensação de ser forte, eu sei qual a sensação de ter o meu emocional totalmente estabilizado. Você pode repetir isso, você está se autossugestionando. E quando você fortalece isso, como eu falei, nada nem ninguém vai... Não adianta, as pessoas podem plantar bananeira na tua frente falando coisa que não vai importar. Então, é trabalho, a gente trabalha o nosso interno, nada lá fora importa, porque você sabe o que você está criando vem de dentro, não de fora. O que vem de fora vai criar a tua realidade se tu abrir as portinhas, se tu aceitar aquela sugestão da pessoa. Aí ela vai criar a sua realidade, tá? Então, cuidado com o que as pessoas falam pra você. Se você ainda não está forte o suficiente, cancela na hora. Sai do ambiente, desliga o telefone, independente de quem seja. Dependente de quem seja. E a gente não pode pensar assim, mas a pessoa vai ficar brava comigo, é minha mãe, é meu pai, é meu irmão. Quem seja, você só vai falar com a pessoa novamente quando você estiver forte o suficiente. Porque quando vê, você está recebendo naquele momento e você sabe que você está emocionalmente abalada ou abalado. E o que vai acontecer? Você vai receber aquela sugestão. Porque se você ficar triste com o que a pessoa falou, é porque você recebeu aquilo. Então, assim, é trabalhar o seu poder pessoal através da sugestão diária, através da visualização, através do sentimento, tá? E nada melhor do que a gente falar no espelho, como eu falei, né? Porque a gente consegue visualizar, a gente consegue sentir e a gente consegue falar ao mesmo tempo. E é tudo que a gente precisa, né? Essas 3 coisas. Ó, até anotei aqui, ó, Neville Goddard, que tem vários livros dele, tá? Nenhuma ideia apresentada à mente pode se realizar a menos que a mente aceite, já que o mundo é resultado da imaginação, emoção e sugestão. Então, nenhuma ideia de pessoa nenhuma, nada vai fazer sentido a menos que você aceite. Se você aceitar, aquilo vai se tornar realidade. Então, é você não aceitar aquilo. E isso pode começar com autossugestão também. Você não aceitar aquilo. Você chegar e falar, isso aí não faz parte da minha vida. Eu não preciso mais disso. Ponto. Ponto. Dá esse comando para você.
Você vai ver como vai mudar, porque isso aí serve inclusive para crenças, né? Quando a gente descobre uma crença da infância e você dá esse comando para você de que aquilo ali não faz mais parte de você, que não tem sentido mais aquilo ali, essa crença vai embora. Você manda no seu subconsciente. Só que quando que a gente manda no nosso subconsciente? Quando a gente fica consciente. Se a gente ficar todos os dias no piloto automático, o que que acontece? A gente não sabe o que o nosso subconsciente está ali rodando no automático, né? É uma fita gravada, ou um CD, é mais moderno, né, do que fita. Mas imagina que você foi programado quando era criança e esse CD também já é antigo, né? Então esse pendrive, ele tá ali rodando automático, né? Ele tá ali. E tá rodando. É que pra mim, quando eu falo fita, eu imagino a fitinha rodando. Pra mim, minha mente, ela funciona melhor assim. Então imagina aquela fitinha rodando ali com todas as programações, todas as crenças, todas as sugestões de quando você era criança. Tudo tá ali rodando no automático. E é o que você pensa hoje. É tudo. Então você só vai aceitar o que uma pessoa falar se você tem esse tipo de programação nessa fita aí. Tá? Se você não tem, você não vai nem reagir. Você não reage. Então, a gente tem que refazer isso através da autossugestão. Você saber o que aquela pessoa me chamou de quê? O que é que me deixou triste? Por que eu tô assim, né? Então, você vai fazer o contrário. Se ela me chamou disso e eu realmente fiquei triste, é porque lá no fundo teve alguma sugestão que me deixou assim. Então eu preciso fazer alguma coisa para reverter isso. E tem como. Esse é o legal da nossa mente subconsciente. Ela foi programada, sim, mas ela é reprogramável. Tudo que você quiser inserir nela, você consegue, tá? Você consegue inserir tudo. Só que precisa da visualização e do sentimento. Ponto. Você consegue, mas não é de uma hora para outra, tá? Você precisa insistir. Diariamente. Tem muitos casos de pessoas que moram com alguém e essa pessoa ela é negativa e ela fica repetindo diariamente e a pessoa ela não gosta daquilo ou fica triste, ela tá reprogramando a pessoa ou programando, né? E essa é a vida que a pessoa vai ter. Infelizmente tem muito disso, mas muitas pessoas recebem essa programação porque elas não estão conscientes de que aquilo ali de fato está acontecendo. Porque hoje, quem está assistindo essa live aqui, tanto no Instagram quanto no Facebook, vocês vão ter essa consciência de que quando alguém falar uma coisa negativa para vocês não vão aceitar aquilo. Vocês vão saber o valor de vocês. Então, se alguém me chamou disso, não tem problema. Eu sei o que eu sou. E ponto. Não aceita aquilo. E repita para você mesmo, você não precisa repetir alto para a pessoa, não. Se a pessoa falar alguma coisa, te chamar de qualquer coisa, repita o contrário, alguma frase que te deixa bem. Repita alguma coisa que te deixa bem, porque isso aí vai substituir aquela programação, tá? Então, substitui, não deixa ninguém te programar. Mas isso vale para TV, tá, gente? Para quem tem muita gente que gosta de jantar, de almoçar com a TV ligada, com a notícia, isso aí é muito ruim, porque você não tá ouvindo. Você pode não estar prestando atenção, mas lembra, o nosso subconsciente ele é uma esponja. Ele tá absorvendo tudo. Então, cuidar tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, cuidar tudo, tá? A gente deve cuidar tudo que passa ao nosso redor, porque o nosso subconsciente, ele usa os 5 sentidos para entrar dentro essa informação e fazer com que se torne verdade absoluta. E como eu falei, quando se torna verdade absoluta, o que acontece? Vira realidade, tá? Simples assim. Ah, isso aqui é outra coisa legal também, tá? Bom, a sugestão que a gente dá ao outro, a gente está dando a nós mesmos. Isso é muito importante, por quê? Porque para o nosso subconsciente não existe outra pessoa, só existe você. Se você está vendo uma coisa ruim na TV, na internet, para o seu subconsciente é você que está passando por aquilo.
E quando tá no subconsciente, é uma verdade absoluta, então ele vai achar que tu quer viver mais daquilo. Porque o subconsciente, ele não tem esse discernimento de saber o que é bom, o que é ruim pra ti. Tudo ele acha que é bom. Então, se tá ali, ele vai se transformar na tua realidade. Então, cuidar. O que você deseja ao outro, você está desejando a si mesmo. Nossa, anota essa frase, deixa bem grande na parede. O que eu desejo ao outro volta somente para mim. Eu tô desejando, não é nem voltar, não é nem questão de voltar, porque nem foi para outra pessoa. Quando você deseja alguma coisa para outra, você está desejando para si mesmo, tá? E isso já foi comprovado através de pesquisas. Tudo que você deseja para o outro, você está desejando para você. Então, cuidado com o que você vai desejar para outra pessoa. Por isso que, independente do que a pessoa faça para você, deseja sempre o bem. Porque você não vai falar, ah, mas aquela pessoa lá, ela fez um monte de coisa ruim para mim, como é que eu vou desejar o bem para ela? Não vai para ela, vai para você. Você desejando o bem para ela, você vai estar desejando bem para você mesmo. Então, quando alguém fizer alguma coisa assim, falar uma frase bem gaúcha, né, uma barbaridade assim para vocês, quando alguém fizer isso com vocês, o que vocês têm que fazer? Manda luz, fala, eu só desejo um bem para aquela pessoa, sabe? Por mais que no começo aquilo se torne, pareça artificial, né? Porque a gente tem que treinar os nossos sentimentos. Então, quando uma pessoa faz ruim, você vai estar sentindo raiva, mas você vai estar mudando teus pensamentos para isso. Então, começa a pensar já, não, eu desejo amor para ela, porque vai estar voltando só para você, tá? Só para você. Deseje somente o bem para os outros, porque só vai voltar para você. Você está desejando somente para você. Essa é uma frase muito importante, porque a gente tem mania de desejar várias coisas para as pessoas quando a gente está nesse processo de autoconhecimento, né? Enquanto a gente não tá, a gente vai desejando, né? Porque a gente não sabe disso. Depois que você tem o conhecimento, não tem mais desculpa para ficar desejando mal pro outro, tá? Independente do que a pessoa faça, porque vai voltar apenas para você. Então, isso aí é importante, tá? Bom, isso aqui eu já falei, que não é o que a gente escuta de uma pessoa ou o que ela faz, mas é a nossa reação ao que é dito, né? Isso aqui eu falei, a gente não pode, se a gente reagir sempre da mesma maneira às pessoas, a gente não vai estar evoluindo. Isso aqui eu já falei também. Bom, gente, vocês têm alguma dúvida? Nem sei que horas são. Ah, já tá dando uma hora, né? Eu vou falando. Então, Fábio, como eu falei, tá? Tudo isso é um treinamento diário, tá? Visualização é treinamento diário. A gente desejar o bem para outra pessoa é treinamento diário. É saber que no seu mundo só existe você. Isso aí é uma coisa que a gente precisa trabalhar diariamente. Trabalhar, saber que nesse mundo só existe eu. Para o meu subconsciente só existe eu. Para o universo só existe eu. Quem já olhou o filme O Segredo, você vai ver que o universo é como se fosse um gênio da lâmpada, né? Então tudo que você fala ou pensa, ele vai falar, o seu desejo é uma ordem, só que é pra você. Imagina você mandar falar uma coisa que a Camila falou, manda mentalmente pra casa do Carvalho ali. Você tá desejando você mesmo, porque você vai falar aquela pessoa que vai pra né? E aí o que o universo vai falar? Seu desejo é uma ordem, e isso vai voltar, você tá desejando pra você mesmo, e isso tem uma energia ruim, né? Então transforma os pensamentos e as frases em coisas, em sentimentos negativos. Então aquilo ali dá liga, né? O pensamento vai gerar possibilidade, o sentimento vai fazer com que aquilo realmente se torne realidade e vai voltar para ti, vai voltar para a pessoa através de situações para aquilo se tornar realidade. Então, resumindo, é isso, tá? Não, na verdade não é nem bronca, porque isso aí a gente precisa pensar todos os dias, e isso não é uma coisa fácil, porque pensa que você está programada e você tem que reprogramar
os seus pensamentos, a sua forma de pensar. E isso não é fácil, isso demora. O que importa é a gente não desistir disso, tá? Não vamos desistir daquilo que a gente quer. E pra gente conseguir, tá? Reverter isso é apenas ter aquele foco, sabe? O que você quer, o que você deseja, o foco vai estar só naquilo. Aquilo, você vai focar sempre naquilo. E é isso aí que importa na sua vida, porque a gente cria a nossa realidade, tá? A gente cria a nossa realidade com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções e com as visualizações. Então, cuide, tá? Sua vida, tudo que você pensar, anote isso aí, ó, pensamento, sentimento, emoção e visualização. Essas 4 coisas vocês vão precisar fazer diariamente. E se você pensar em uma coisa que você não quer, virou uma possibilidade de ser real. Se você sentir uma coisa que você não quer, virou uma possibilidade de ser real. Como eu falei, nós estamos aqui para evoluir. Então não quer dizer que você não vai ter esses pensamentos e sentimentos ruins. Vai, mas é você saber que se você mudar o foco, aquilo ali não vai acontecer. Aí vocês vão fazer o quê? Vocês colocam na balança, tá? Pensa que uns 60% pelo menos tem que ser nas coisas que vocês querem que aconteça na vida de vocês. E 40% em pensamentos e sentimentos ruins. Então vamos dar uma margem para quem está começando, para quem está trabalhando isso diariamente. Você é como se você anotasse, tá? Tem gente que pode anotar todos os sentimentos negativos que você tiver durante o dia, tá? Então você tem sentimento, você tem pensamento, o que tá de negativo e os positivos. Os positivos tem que ser 60%, tá? Tem que ser bem mais do que o negativo, porque aí você vai criar mais condições positivas, você vai ter mais chance de estar voltando coisas boas para sua vida do que as negativas. O que acontece é que quando a gente não tá consciente, o negativo ele tá maior. Pode perceber, as pessoas que fazem a psicoterapia comigo e começam a anotar os pensamentos, é isso aí que acontece, tá? Normalmente o negativo ele tá maior na porcentagem do que o positivo, e aí automaticamente começa a cocriar muita coisa ruim pra vida, tá? Quando a gente começa a inverter e o positivo ele fica maior do que o negativo, é isso que vai voltar pra sua vida, e aí vai ser aquela bola de neve, coisas boas acontecendo, energia boa, e vai cada vez ficando mais, e se uma coisa pequenininha acontecer, você vai saber que aquilo ali é uma porcentagem pequena, tô nem aí, bola pra frente, e vai, e assim vai indo, tá? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Hoje mais cedo teve menos gente, né? Mas vai ficar gravado aqui. Vai ficar gravado e vai ir tanto aqui no Facebook quanto no Instagram. Se der tudo certo, eu vou salvar. Às vezes, quando acaba a live, eu encerro, ele dá um tilt ali e não consigo gravar. Mas vai pro YouTube, tá? Quem quiser, vai lá pro meu canal. E assim, eu vou dar a palhinha pra vocês. A Alquimia da Consciência tá com Black Friday, tá? 40%. O que a Alquimia da Consciência faz? Eleva a nossa vibração. Então, tira as energias negativas, eleva a nossa vibração pra gente conseguir ficar nessa energia mais positiva por mais tempo, tá? Então, Alquimia da Consciência. E quem não conseguiu fazer o meu curso, o Japamala dos Milagres, que nada mais é do que todo esse processo de conhecimento e autoconhecimento, tudo que eu falo pra vocês lá tá separadinho pra gente conseguir criar nossa realidade, mudar, entender tudo, tá tudo separadinho, também vai estar com 40% de desconto, tá? Mas vão ser os dias específicos, mas eu já tô avisando vocês pra vocês ficarem ligados, porque vai ser umas vagas extras, pouquíssimas, que eu vou liberar para encerrar o ano, que esse ano eu não vou abrir mais vaga para o Japamala, tá? Então fiquem ligados e coloquem em prática, tá, gente? Não adianta conhecimento sem colocar em prática, ele não vale nada. Então tudo que vocês ouviram aqui, começa a colocar em prática e mudar a vida de vocês, porque isso funciona. Beijo e ótima semana para vocês. E já comecem a pensar positivo. Se acontecer alguma coisa ruim, pensa por que aquilo aconteceu e aquilo ali é para fazer tu crescer e não é para te deixar ruim. Vamos começar assim a semana, tá bom? Beijo, gente!